Comentário inicial criativo. Em meio à tensão da final, as palavras pesam tanto quanto a vitória no campo, e o tom de quem comanda pode virar assunto de estádio antes mesmo do apito final. Curta o vídeo e siga o canal para não perder as novidades. Felipe Luiz teve uma noite de desempenho bem aquém do esperado na final da Recopa, ficando muito aquém da crítica, e não foi apenas pela atuação tática que gerou discussão. Suas declarações, vistas por muitos como isentas, sobre o episódio de racismo envolvendo Vinícius Júnior expuseram uma leitura do Flamengo que, para parte da torcida, parece distante da instituição que representa. Esta sexta-feira, diante da repercussão, o técnico divulgou uma nota para condenar o racismo e apoiar Vinícius Júnior. Felipe, torcedor declarado do clube, foi jogador vitorioso pelo rubro-negro e hoje ocupa o cargo de técnico de trajetória vitoriosa. Diante disso, surge a pergunta: ele continua conseguindo traduzir a identidade do clube? Antes do jogo, ele foi questionado sobre o episódio em que Vinícius Júnior acusou Prestiani de ofendê-lo com ofensa racista durante o confronto entre Real Madrid e Benfica. A resposta dele foi: é um tema muito mais delicado do que pensamos. Envolve muitas coisas. Para mim é simples. O garoto tapou a bola. Não deveria tapar a boca para dizer o que deveria dizer. Isso gera todo esse rebolo, confusão. Agora é a palavra de um contra outro. É muito delicado. Agora se fez, tem que pagar. Repito, é a palavra de um contra o outro. Não sou eu que posso julgar. Não condenar o atleta argentino sem ter imagem conclusiva pode fazer sentido em tese, mas, diante das circunstâncias, é difícil justificar atribuir o mesmo peso às palavras de Vinícius Júnior e de Prestiani. NJR apresentou uma versão clara da acusação, corroborada por seus companheiros, especialmente Mbappé. As imagens do jogo sugerem que ele disse a verdade. Basta observar a linguagem corporal, a indignação dele e a reação de Prestiani ao ser chamado de racista por Mbappé. Prestiani, por sua vez, ainda não apresentou sua versão, limitou-se a negar. Mais do que isso, Felipe não abordou o problema do racismo no futebol de forma direta, tratando-o de modo protocolar como se fosse uma infração disciplinar qualquer. O Flamengo, com a maior torcida do Brasil, tem também uma expressiva parcela de rubro-negros negros no país, para quem a questão do racismo é particularmente dolorosa e relevante, além de ser uma pauta para quem almeja uma sociedade melhor. O clube possuía até no estatuto uma cláusula antirracista. Além disso, Vinícius Júnior é formado no clube e se tornou um símbolo rubro-negro, ainda que atue pelo Real Madrid. O próprio Flamengo publicou um comunicado de apoio ao jogador. Felipe é um dos representantes mais importantes da torcida rubro-negra. Se ele não confere à luta antifascista a dimensão que merece, especialmente em um episódio emblemático, ele não parece representar ninguém de verdade. A fala dele contrasta com a excelente entrevista do técnico do Bayern de Munique, Vicente Kompany, que não apenas condenou Prestiani, mas também ofereceu contexto sobre o sofrimento de pretos na Europa, sobre como Vinícius Júnior é atacado, sobre a falta de sentido de apresentar uma queixa infundada e sobre como Mourinho errou ao atacar o brasileiro. Kompany lembrou ainda dos atos racistas filmados pela torcida do Benfica até agora sem punição pelo clube. Depois do jogo contra o Lanús, perguntado por um repórter sobre a Argentina no contexto do caso Vini Jr., Felipe afirmou que sempre foi muito bem tratado no país e chamou o episódio de caso isolado. A Libertadores, porém, demonstra que casos de racismo na Argentina não são isolados, surgindo de forma sequencial em arquibancadas de jogos contra brasileiros, inclusive partidas envolvendo o Flamengo. Não se trata de condenar todos os argentinos, mas fica clara a necessidade de uma resolução para um problema que afeta boa parte da população que ele representa. Felipe Luiz não precisa ser o ícone da luta antirracismo, nem condenar alguém de forma antecipada, mas é essencial reconhecer de modo claro e se posicionar contra essa chaga que atinge grande parte do povo que o sustenta. Isso já seria uma obrigação cívica como técnico do Flamengo. É um dever para com aqueles que, além de todo apoio,